um convidado que eu tive o privilégio de conhecer na minha formação de medicina comportamental. Um dos caras mais legais que eu tive a oportunidade de conhecer na minha formação, e até hoje a gente mantém contato. Então vamos lá, o que ele é? Ele é psicólogo, ele tem pós-graduação em medicina comportamental pela Unifesp, junto com o Pavani. Ele tem uma sólida aí, trajetória sobre saúde mental. Além disso, né, ele cuida de trauma, apego, desenvolvimento emocional. Ele tem uma passagem pelo Instituto de Psiquiatria do HC da USP, HCOR e Unifesp, e um monte de outras coisas mais. Ele é TCC, terapia cognitivo-comportamental, para quem não conhece. Ele tem psicologia do apego, para tira meu papel, psicologia integrativa, hipnose clínica. É grande a bagaça aqui, é grande. Se eu for falar tudo que ele faz aqui, meu filho, vai dar 8 páginas. Então, de tudo que ele já estudou na vida. Então, mas ele é bom mesmo. Se tem um cara que é estudioso, um cara que se tem a oportunidade de fazer alguma coisa para se especializar ainda mais, é esse cara. Chama ele aí. Bem-vindo, Carlos Lambiase. Como vai você? Carlão Lambiase. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Orlando. Tudo bem, Márcia? Quanto tempo, não? Quanto tempo, mas nunca é tarde. Estamos juntos de novo. O Carlos já foi no nosso Behavior Day Brasil, lembra? No dia da palestra do professor Miguel Nicolelli, estava você lá. Acho que foi depois de você que ele palestrou, né? Não sei. Foi. E, de novo, aqui no nosso Antídoto, obrigado por aceitar o nosso convite, querido. Vamos bater um papo legal aqui para poder falar tudo que você faz de bom para as pessoas. Fez um projeto aí há pouco tempo espetacular. Então, para começar aqui a nossa pergunta, fala aí para nós, quem é você, Carlão? Quem é você, Carlão? Quem é você? Como disse aqui das pessoas ilustres de onde eu moro, eu não sou ninguém. Isso está gravado na lápide dele. Aqui jaz ninguém. Eu sou psicólogo, gosto muito do comportamento humano e eu me especializei em ajudar pessoas, Orlando. Que lindo! Ele é humilde. Nem vou falar nada. Ele é humilde. Ele se especializou em ajudar pessoas e, de fato, faz isso com muita galhardia. Quando nós fizemos o curso junto, a gente tem aulas com professores maravilhosos e que tem uma atividade lateral ao curso que fizemos juntos. Todos os cursos que apareceram colaterais à nossa especialização, né, Carlão? Você foi lá fazer. Sim. Fazia todas as formações. Eu tenho realmente muito orgulho de ser amigo desse cara aí. Né? Um cara muito especial no tratamento das pessoas, já ajudou pessoas que saíram do nosso treinamento aqui, e o Carlos, portanto, é uma... Mas antes de você ser psicólogo, Carlão, o que te trouxe a oportunidade de atuar com ajudar os outros? Eu passei uma situação muito difícil na minha vida, Orlando, o que me levou à psicologia. Antes eu fui por 25 anos fotógrafo. E tive um problema muito grave de saúde. Fotógrafo, E depois de um problema grave de saúde, onde me deram 15 dias de vida, que eu não tinha chance, né? Foi no AC Camargo, no Hospital do Rim, e aqui na minha cidade, eu resolvi mudar totalmente a minha vida. E aí eu me especializei, fui fazer psicologia, me especializei em tudo que aparece e tudo que a gente consegue fazer, né? E me dediquei a ajudar pessoas, a trabalhar com traumas. O que você teve que quase você morre? Essa história eu não sei. Que você quase morre? Um dia eu tossi sangue e a tuberculose é uma epidemia, né, Orlando? Poucas pessoas sabem disso. E eu falei, bom, eu devo estar tuberculoso, estou tossindo sangue. Fui ao médico, né? Um plano de saúde, fui ao médico e eu vi que a médica não ligava para eu estar tossindo sangue, e sim para as câimbras que eu tinha. E ali na consulta caiu a ficha que eu estava tendo um problema renal, mas eu não achei que era tão grave. Ela mesmo já ligou, já marcou um ultrassom. Eu sou bastante conhecido aqui na minha cidade, tenho bastante acesso, e já um amigo já me chamou para o consultório, e ali o diagnóstico foi
devastador, né? Eu tinha um câncer de rim, o rim tem 8 centímetros, o meu tinha 14, 7 era o câncer. Caramba. Me deu 15 dias de vida. Aí eu não acreditei, fui pro AC Camargo, ele falou a mesma coisa, falou, não é urgente, era uma quarta-feira, a gente pode operar sexta? Aí eu não acreditei, fui pro Hospital do Rim, consegui que uma amiga tinha uma consulta, ela abriu mão da consulta dela para mim, e a médica também, parecia que eles todos eram conhecidos e todo mundo falava as mesmas palavras. E aí eu, sem esperança, operei aqui na minha cidade mesmo, não tinha chance, né? E aí Deus me abençoou com a vida, Orlando. E prometi a ele que se eu saísse da cirurgia, pudesse ver meus filhos crescerem, né? Pudesse cuidar da minha família, eu ia trabalhar para cuidar de pessoas, né? 7 meses depois, um primo, foi a primeira crise da gripe suína. O filho dele, de 3 anos, estava entubado, ele me chama para ver o filho dele, para ver o que eu achava. Eu vou para o hospital, na ala de isolamento, e ali acontece uma coisa muito louca, né? Eu ponho a mão no peito dele e mentalmente digo para ele, se você morrer, seu pai e sua mãe morrem. Esse menino pula no berço. Eu saio dali e digo a ele, né, olha, seu filho não vai morrer, porque os médicos também disseram a ele que o menino ia morrer. Eu falei, era uma terça-feira, eu falei, entre quinta e sexta, seu filho sai do coma. Não, é impossível, o médico já nos avisou que é uma questão de tempo. E na quinta-feira à noite, o menino tira o tubo da boca, né, e levanta no berço. E ele me liga chorando que o menino tinha se recuperado, a infecção do pulmão tinha sumido. E ali, né, eu percebi que realmente Deus tinha ouvido as minhas preces. E ali eu fui fazer psicologia e estou até hoje estudando. Que ano foi isso? Que ano aconteceu isso, cara? 2009, Orlando. A criança foi... Eu operei, olha, não é coincidência, né? O universo conspira. Eu operei dia 13 de fevereiro de 2009. E isso foi em setembro, eu lembro bem que foi em setembro. Eu fiz o vestibular em novembro. Caramba, que legal. E ali, de lá pra cá, foi... A psicologia foi, assim, uma dívida com Deus, né, Orlando? Eu precisava mudar a minha vida, né? E aquilo foi o divisor de águas. E hoje eu digo muito para as pessoas, a doença nunca é para te matar. Ela sempre vem para te dizer alguma coisa. Cabe você a entender. A gente tem que ressignificar a vida da gente. Sem dúvida. E tô aí, vou fazer acho que 17 anos, né? A psicologia, então, foi a ponta do iceberg para você começar a falar sobre comportamento, né? Porque a gente vê que você estudou muita coisa aqui. Para quem, já vou dar uma dica aqui, ó. O Carlão tem um canal no YouTube chamado Vínculo Essencial. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para as pessoas irem lá e acompanhar você também. O Carlos estudou muita coisa, e uma das coisas que ele estuda é a psicologia do apego, certo, Carlão? Sim. Então, assim, eu acho que é um assunto bacana, as pessoas nem todo mundo conhece, mas deixa eu só... Peraí. Pois não. Eu queria que você falasse um pouquinho da psicologia do apego para nós, e a Vânia vai te fazer uma pergunta, mas eu quero voltar nela porque eu acho ela importante. Pode falar. Antes de falar da psicologia do apego, quantos % do seu trabalho reside oh, meu Deus, esqueci a formação. Atendimento? Não, a formação Medicina? que você fez. Não. Neurociência? Não, o curso que você fez último. Neurociência e comportamento. Não. Hipnose, exatamente. Quanto do seu trabalho você utiliza a hipnose? Que ele também é hipnólogo. 90%. 90% do trabalho dele é hipnose. Orlando, o último curso que eu fiz, que eu estou fazendo ainda, não terminei, é a experiência somática do Peter Levine, que também vem se comunicar com o Gabor Maté, que é a compaixão, né? Essa visão do trauma.
E eu vejo que a hipnose está presente em todas as abordagens, Orlando. Porque, de uma forma ou de outra, ou a gente usa a prosódica, né? A forma com a qual a gente fala, a forma com a qual a gente acolhe. E quando você é hipnólogo, a gente tem um pouquinho mais de facilidade em alcançar o coração das pessoas. Então, assim, 90% eu uso da hipnose dentro do consultório. Você considera hipnólogos confiáveis no Brasil? Quem? A pessoa com você fez o Lucas curso? Naves. O que você considera? O que você acha do Lucas Naves? Não posso emitir uma opinião porque não o conheço, Orlando. Eu me afastei um pouco dos grupos de estudo, né? O professor Osmar toda semana manda os convites para a gente participar do grupo de estudo lá da Unifesp, e eu estou com uma vida muito corrida, Orlando, né? Tenho estudado bastante, tenho trabalhado muito também, né? Até 6 meses atrás, a minha filha ainda era uma estudante, né? Então, requeria uma energia muito grande. Ela estava fazendo medicina, então a gente tinha que dar todo o suporte a ela. Hoje ela está formada e começa a carreira, então eu saí da dependência química, trabalhei 12 anos com dependência química e saí dessa área. Então eu tenho me estudado muito para poder suprir toda a necessidade que a gente tem dentro do consultório. A experiência somática é uma abordagem muito interessante, junto com a abordagem aí do Gabor Maté, da compaixão, né, o trauma. E então hoje eu me fechei um pouco, né, Orlando? Eu tenho tenho trabalhado muito nessa área do estudo. A hipnose, eu acredito que eu já cheguei num patamar que hoje eu estou bem confortável. Mas as outras abordagens eu tenho me dedicado bastante. Então, como a gente está falando de hipnose aqui, eu acho que vale um esclarecimento para o público nosso aqui, que está do outro lado, que hoje a gente ainda vê algumas restrições de algumas pessoas achando que hipnose é uma coisa de charlatão. Isso ainda tem, apesar de ela estar tão desenvolvida como está hoje, mas você ainda depara com esse tabu de achar que hipnose não é coisa séria, vamos dizer assim. O tempo todo, né? As pessoas chegam aqui e falam assim: eu tenho um trauma X, você pode me hipnotizar e tirar isso? Gente, o duro que a hipnose ela foi apropriada, né, pelos mágicos, né? Então isso deturpou um pouco a imagem. Freud foi um mau hipnólogo e disse lá atrás que hipnose não funcionava, sendo que a associação livre nada mais é que uma indução hipnótica, né? Então, assim, ele desenvolveu toda a psicanálise em cima das abordagens de Charcot, né? E Charcot mostrou a ele como o trauma funcionava, transferindo do homem para a mulher, dons histéricos, né? Que quer dizer doença do útero, e ele passa para o homem os mesmos sintomas que a mulher tinha, provando que não era uma doença só de mulheres, né? E Freud, vendo tudo isso, se apropriando de todo esse conhecimento, inclusive da hipnose, desenvolveu a psicanálise. Então, assim, gente, hipnose, numa parte da história, foram os mágicos, né, que se apropriaram dela, mas ela é uma coisa muito séria, Orlando e Márcia. Ela bem usada, ela pode mudar a vida das pessoas. Entendi. Então vamos lá. Agora a gente falou da hipnose, eu quis fazer essa colocação aqui, porque assim, eu fiz a formação de hipnose clínica, enfim, mas a gente precisa, ainda tem o tabu, a gente sabe que tem, por isso que eu quis trazer aqui. E aí eu vi aqui, Carlos, uma das coisas que você tem é da psicologia do apego. Então, fala um pouquinho para o nosso público o que é a psicologia do apego, como que você faz e cuida disso no consultório, como que ela pode ajudar as pessoas, fala um pouquinho para nós. Voltando só um pouquinho, né, para chegar nela, no segundo ano de faculdade é onde a gente começa a iniciação científica.
E eu sugeri à pessoa, minha professora, que a gente fizesse um trabalho sobre a amamentação. E ela vira para mim e fala assim: toda mãe não precisa aprender a amamentar, toda mãe sabe. E aquilo ficou engasgado, né? E aí eu tinha uma professora chamada Sandra Borges, uma mulher muito rígida, muito crítica no conhecimento, muito inteligente. E ela me abriu o mundo. Ela disse assim para mim: a mãe não nasce sabendo amamentar. Leia Bowlby. Quem, professora? John Bowlby. E aí eu entrei no mundo de John Bowlby para construção e rompimento dos vínculos, né? E aí eu fui ali que ela, no segundo ano, ela me abriu, e é o que deu a diferença na minha formação hoje, para ir depois para a teoria do apego, a vínculos, tudo está ligado, né? Tudo é a base do ser humano. Aí eu fui fazer um curso com o Marcos, um carioca da teoria do apego, né? E ele trouxe o canadense, que agora me foge o nome dele, que foi o criador da técnica. Eu fiz o curso com o criador da técnica no Rio de Janeiro. Nossa, deu branco, gente, é emoção de estar aqui. Depois você lembra e manda, eu boto aqui na descrição, não tem problema. Leslie Greenberg, ele é um africano radicado no Canadá. E ele criou a teoria do apego. E eu fui fazer a formação com ele. Marcos traz ele para o Brasil, em várias situações, para formar a base da teoria do apego no Brasil. E eu fui trabalhar com ele, porque ele disse que tudo é o apego, né? Tudo é a forma como a gente é tratado. E aí eu fui desenvolvendo, porque sempre quando a gente aprende alguma coisa, ela tem uma ponta em algum outro lugar. E nunca acaba o conhecimento. Sempre você descobre outro, que descobre outro, que descobre outro. E aí quando a gente puxa, é aquela fieira de coisas, né? Mas ele foi a base para mim. E depois eu conheci o Gabor Maté, Peter Levine, e estou aí ainda buscando Neufeld, Diana Poole-Heller, e aí a gente vai puxando toda essa fieira aí, que vai compondo essa teoria do apego. E ela consiste em quê, exatamente? Orlando, esse curso que eu dei a semana passada aqui, da teoria do apego, é assim: o ser humano, lá atrás, Orlando, principalmente na Segunda Guerra Mundial, as crianças morriam aos milhares nos orfanatos, porque os pais morreram e as crianças foram para o orfanato. As crianças morriam aos milhares. E o governo, preocupado, contratou John Bowlby para que ele descobrisse o que estava matando as crianças. Junto com, eu não sei pronunciar direito, é Mary Ashwood, uma americana, também psicóloga. Ele que foi desenvolvendo a teoria do apego. E ele viu que a criança morre quando não é investida do adulto. Quem controla o humor da criança é o adulto, é o humor do adulto. E assim, Orlando, a professora falava muito, eu fiz uma faculdade muito boa, ela foi uma transição, a venda da Universidade de Bandeirantes para a Universidade em Anguera, e os professores eram todos doutores, Orlando. E a gente fez um estágio no orfanato. E ela dizia: prestem atenção no olhar das crianças. Se eu não tivesse conhecido o Bowlby, eu não teria entendido. E a gente via que o ser humano morre quando não é tocado, Orlando. Você vê, voltando um pouquinho, quando o cachorro, o gato nasce, a mãe lambe o filhote. Minha mãe dizia: ela está limpando o filhote. Não, Orlando. Não, Márcia. A mãe lambe o filhote para que o sangue, para que estimule e o sangue seja mandado para os órgãos, né? O mamífero morre quando não é tocado.
Nós só lambemos a cria no Tibete e no Alasca, né? Mas quando a criança nasce, tem aquele imprinting, que você põe a criança na mãe, para que forme, né, a impressão do vínculo ali. Então, depois ela é banhada, ela é tocada, né? Attila Montagu fala muito isso, né? O toque. E se você não é tocado, você morre. Se o bebê nascer e você deixar ele lá no canto 2, 3 horas, sem investimento do outro, ele vai morrer, gente. Então, isso é a teoria do apego. A gente precisa tocar o outro. A gente toca o outro pela primeira vez, Orlando, quando nós olhamos para ele. Somos predadores. Por isso temos os olhos na frente da face. Quando a gente olha, você toca a outra pessoa. E depois necessitamos do toque físico, né? A pele é o nosso maior órgão sensorial. E ele nos capacita para sentir o outro, para sentir o carinho. E aí é a forma com a qual a gente vai desenvolvendo a nossa empatia, o nosso investimento no outro, né? E no orfanato as crianças têm um olhar no vazio, Orlando. Elas não são mais investidas do outro, então elas não têm valor. Então elas não perdem o tempo, né? Uma palavra não seria essa, mas em olhar para você, em esperar que você a toque, no mínimo com o seu olhar. E aí, quando não somos investidos no outro, a gente morre, né, Orlando? E aí as crianças morriam. E Bowlby vem desenvolver essa pesquisa e descobre isso. E ele foi assim, antes dele veio o Dr. Benjamin Spock, né? E por quê? Porque lá atrás também tinha o psicólogo americano Watson, que dizia, ao cuidar de seus filhos, no máximo um aperto de mão e um beijo na testa antes de dormir. Então isso causou muitos traumas, né, Orlando? A Segunda Guerra, quando você perde seus pais, perde seu vínculo, as crianças morriam muito, como eu disse, e aí que a gente vem descobrindo, né, a teoria do apego, que nós necessitamos do outro. Somos animais urbanos, né, animais sociais. A gente necessita do investimento do outro. E a teoria do apego vem para isso, para que a gente consiga melhorar, né, causar menos traumas, né? Você vê que num dos vídeos de Gábor Maté, ele era húngaro, judeu húngaro, e naquela fuga da Alemanha nazista, da Hungria, ele é separado da mãe. E ele traz traumas muito profundos. Cresce e se transforma num psiquiatra e continua carregando os traumas, até que ele desenvolve, né, o método da compaixão para também trabalhar o próprio trauma do abandono, da falta de investimento, porque ele achava que a mãe dele tinha dado ele porque não gostava dele. E na realidade foi o maior ato de amor que a mãe fez, de mandar o filho para a América e correr todo o risco de conseguir sair sozinha da Hungria nazista. O trabalho do Viktor Franklin tem alguma coisa a ver com isso, de logoterapia? Viktor Frankl, ele ficou até o final da guerra, né, quando foi resgatado pelos americanos no campo de concentração, e desenvolveu a logoterapia, né, Orlando? E ele vem encontrar a família aqui em Blumenau, quando ele vem dar uma palestra no Brasil. É muito linda essa história, Orlando. Não sabia disso. Ele encontra a sogra, a cunhada e o sogro em Blumenau, Santa Catarina, quando ele vem dar uma palestra. Eu li isso na faculdade, eu tinha um livro dele que eu emprestei e nunca mais me devolveram, ele contando a história. Foi aí que ele soube da origem, né? A esposa morreu no campo de concentração e ele desenvolve a logoterapia, né? É algo parecido com aquele filme A Vida é Bela. Ele tenta ressignificar o tempo todo para poder dar conta dos horrores, né, do trauma da guerra. Quem não leu o livro, leia, chama Em Busca de um Sentido, vale a pena a leitura. Porque o Franklin, ele defende que todo sofrimento é por causa de que o sofrimento não tem um sentido. Se o sofrimento tem um sentido, ele deixa de ser sofrimento.
passa a ser um aprendizado, passa a ser uma outra coisa. E o sentido quem dá é você. A logoterapia não procura resolver o passado, procura dar um sentido ao sofrimento do presente. Isso dá um alento maior à circunstância. Um acalento, né? Se existe essa palavra. Você deu um curso... Pois não. Oi. A gente fala de trauma, né, Orlando? O trauma, explodiu uma bomba, caiu um prédio. Mas o trauma, Orlando, como eu trabalho com formadores, né, de crianças, né, o trauma pode ser a falta só do investimento na hora da sua dor. É um trauma, porque o trauma não é o ato, o trauma é a interpretação que eu faço daquele ato. O trauma te congela naquele momento. E ele é devastador, né, Orlando? Então não precisa ser algo extremamente, um terremoto, uma bomba, uma guerra. Simplesmente a falta do vínculo mãe e bebê, né? Uma depressão pós-parto, ou até mesmo uma forma de você ignorar a necessidade da criança, né? Isso pode ser um trauma. Entendi. E assim, o Carlão ele fez um trabalho há pouco tempo, né, Carlão? Você deu um curso para mais de 400 cuidadores de creche, é isso? Foi isso? O projeto que você fez? Conta para nós esse projeto. Quarta-feira passada. Então, conta para nós, como foi esse projeto? Qual é o objetivo dele? Então, o objetivo é assim, você sair da sua casa, hoje, num mundo industrializado, e você tem que deixar seu filho com um cuidador, que ele tem hábitos e valores diferentes dos seus. E ele vai criar o seu filho com hábitos e com valores dele. E assim, como disse Freud, muito verdadeiramente, a gente tem a compulsão à repetição. Você vai repetir com o filho dos outros aquele trauma que é seu. Então eu quis passar para eles isso, né? Você não pode pôr o que é seu para criar uma criança, nem seus próprios filhos, né? A gente tem que estar equilibrado, né? A gente tem que primeiro se consertar, se concentrar, para depois intervir sobre o outro, né? E principalmente uma criança que não tem o seu sistema neurológico totalmente desenvolvido, né? Então foi essa formação, ensiná-los como lidar com o filho dos outros e com os próprios filhos, e não causar outros traumas que não sejam deles. Entendi. E você, no seu consultório, você percebe aí no seu dia a dia que tem aumentado esse tipo de demanda, vamos dizer assim, né? De pessoas que chegam aí não sabendo criar os filhos, ou pessoas que chegam aí totalmente desequilibradas. Como que anda essas coisas por aí? Como chegam? Eu imagino que não chegue a você alguém que assuma que não sabe cuidar dos filhos. Chega de outro jeito. Talvez chegue estressado em relação a isso. Então, gente, antes de eu dar o curso, eu até pedi para minha filha, você pode ir assistir? Ela me falou, por que você quer que eu vá assistir a sua palestra, o seu curso? Eu falei, para que você veja que eu errei com vocês por falta de conhecimento, nunca por falta de amor. A gente cria os filhos, e como eu disse, a gente tem a compulsão à repetição, né, Orlando e Márcia? A gente acaba replicando os erros que foram feitos com a gente. Eu gostaria de ser psicólogo lá atrás, quando meus filhos nasceram, para que eu não cometesse muitas coisas que eu cometi com eles. Então, isso é uma forma de a gente deixar o mundo um pouco melhor, né? Porque muitas coisas que você vê uma criança fazer birra, gritar, é o único jeito que ela tem de dizer para você que ela não está bem. E aí, de repente, a gente olha e acredita que aquilo nos incomoda. Por quê? Porque aquilo é nosso, não é dela. Então eu tenho que primeiro me estabilizar para depois estabilizar a criança. Então essa é a formação. Primeiro você se equilibra e depois você corrige, né? Porque sem amor não existe nenhuma correção, gente. Primeiro eu tenho que olhar com um olhar diferenciado. Depois que eu me equilibrar,
eu vou perguntar para a criança, né? Eu estou aqui. Está acontecendo alguma coisa? Você pode conversar comigo? Então isso muda toda a forma que a criança recebe, né? Porque você querer corrigir enquanto ela está no surto é a mesma coisa que se você querer ensinar alguém que está se afogando a nadar, né? É impossível, né? Primeiro você equilibra, depois você faz a mudança, né? Você quando acho que você é uma veia que você está trabalhando hoje, é essa veia do trauma e dessa teoria do apego. Quando você migrou para isso e você sacou que você errou quando era mais jovem com a sua filha, com seus filhos, você não acha que esse erro acontece com todo mundo? Todo mundo erra por falta de conhecimento e não por falta de amor? Todo mundo erra, Orlando. Como eu disse, a gente tem a compulsão, a repetição, né, Orlando? No vídeo, no curso eu passo um vídeo, era o menino que engoliu o choro. Vocês acham aí no YouTube? Quantas vezes não falaram para mim, engole esse choro, né? E hoje eu trabalho também com exames psicossociais, e uma das perguntas, né, você tem chorado mais do que o de costume? E eu vejo as pessoas têm assim um orgulho em dizer, eu não choro. Isso é um erro grave, né, Orlando? Porque a gente tem que chorar, né? Porque chorar faz bem. E chorar não é uma fraqueza. Chorar é você ser forte. E seu filho precisa chorar, mas ele precisa ser acolhido na dor. A gente precisa olhar para a criança e entendê-la na dor que ela está sentindo. Ela não tem como se modular, como se acertar. E aí que entra o adulto, porque é nós que controlamos o estado da criança. Então a gente tem que estar equilibrado para equilibrar a criança, porque ele empresta o nosso eu. E aí é a hora que você, até no curso eu tenho assim algumas frases, né, que eu falo, que eu peço para que a gente troque, né? Uma delas é engole esse choro. É muito comum. Tá? Outra é deixe chorar. Chorar fortalece os pulmões. E isso é uma coisa que a gente deve ao Dr. Benjamin Spock, né? Lá no comecinho do século XX, onde ele diz que a criança tem que ser acolhida na sua dor, né? Nós temos que olhar para ela, se ela está chorando é porque tem algo de errado. E nós precisamos ter a sensibilidade de identificar isso. E quantas vezes a gente não deixou os filhos chorando porque ouviu essa frase que chorar fortalecia os pulmões, né? Você não acha, Carlos, e aí fazendo um advogado do diabo aí, você não acha que esse cuidado excessivo, eu nem vou dizer excessivo, que pode parecer um viés da minha pergunta, mas esse cuidado que hoje se procura ter e que no passado não se tinha, não forma mais gente fraca? O Watson, né, dizia que o berço embalador foi banido da América porque ele disse que produzia homens fracos. Orlando, nós evoluímos, a ciência evoluiu. E hoje a gente sabe que o trauma não precisa ser um evento devastador. Pode ser simplesmente o abandono, né? O ser humano, ele necessita do outro, ele necessita de ser tocado. Essa proximidade, pelo contrário, nos faz mais forte. Sozinhos somos fracos, juntos somos fortes. A gente só precisa atendê-lo na sua necessidade. A gente precisa compreender qual é a necessidade, ser firmes, porém acolhedores. Entendi, mas hoje em dia a gente vê muita coisa assim entre pais e filhos, né? Nós estamos numa era de superestímulos, certo? Superestímulos do celular e tal. E é muito comum a gente ir em algum restaurante e a mãe e o pai, para fazer a criança calar a boca, dar um celular para ele. Isso não seria uma forma de abandono? Com certeza. Márcia, eu necessito do outro. E aí, quando o outro me joga um celular na mão e ele vai fazer outra coisa, aonde eu tô?
eu estou no limbo, eu estou abandonado, eu estou no vazio. Porque antes de você corrigir, Márcia, vem o corpo. A criança, ela olha para você, ela lê você. Eu falo isso a vida toda, né? A criança até 7 anos, ela lê o adulto, né? Então, assim, quando ela olha para você, ela tem um desconforto, ela está ali, você pega e dá o celular para ela, ela olhou para você, o que ela sentiu? Abandono. Porque você deu um objeto para ela e você se retirou do mundo dela. Né? Então, ó, toma isso aí vai dar conta de você. Em outro mundo, é isso? Você dando o celular, você a insere em outro mundo. Na verdade, assim, veja se me faço entender. É uma forma de abandono não literal, né? Porque a mãe está dando uma distração, mas involuntariamente a criança se sente abandonada, é isso? Porque ela não quer uma distração, ela quer a atenção. Né? Ela está necessitando de você. E ela usa do seu corpo, né? Ela lê o seu estado de espírito para modular o dela. E aí, o que ela teve? O abandono. Você chegou, deu o celular para ela, deu um objeto transicional para ela e se retirou do mundo dela. Lembra a criança do orfanato? De novo, ela ficou sem o investimento do outro. Ela ficou sozinha. E aí ela cresce com todos os problemas desse abandono, dessa falta de investimento do outro, né? Quando uma criança chora mais, ela não chora de birra, ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Aí você tem que parar um pouquinho, respirar, se controlar, porque muitas vezes você ficou irritada, mas essa irritação não é a criança, é eu que tenho o meu mundo interno atrapalhado. Eu preciso respirar, me estabilizar emocionalmente e acolher a criança. Não dando um celular, mas dizendo para ela, eu estou aqui com você. Vamos sentar, vamos conversar. Toda vez que vem um psicólogo aqui no nosso programa, e no episódio passado nós tivemos um psicólogo aqui também, eu aproveito para fazer essa pergunta de maneira padrão para todo mundo, todo psicólogo que aparece por aqui. O que você acha desse movimento dos coachings, que se autoempoderam para atender os outros? Muito perigoso, Orlando. Orlando, vocês mesmos falaram no começo do curso, o Carlos estuda. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. Então, assim, imagina que você passa 5 anos na faculdade e eu fui agraciado por bons mestres, Orlando. Tá? Durante 5 anos. Até hoje, olha, eu tenho um podcast no meu canal com o meu professor. Eu trago ele para a minha cidade para falar um pouco da vida dele, um pouco de psicologia. Ele é a referência no Brasil em psicologia vocacional. Ele é o criador da técnica no Brasil, com o Rodolfo Borovski. Então, assim, veja o nível dos mestres que eu tive. Agora você passa 5 anos estudando com bons mestres e faz um curso de coaching, acho que é 15 dias, e você sai querendo... Não, tem curso até de 3 meses, velho. 6, vai. Então, mas que seja 6 meses, 1 ano. Depois você vai querer fazer mudanças na vida das pessoas, Orlando. Eu me lembro de um artigo que, nos Estados Unidos, um coaching, trabalhando com o seu coaching, né? Ele se suicidou e a família processou o coaching. Porque isso acontece, Orlando. É a mesma coisa com a psicanálise, né? Você faz um curso aí de 6 meses e se diz psicanalista. A gente estuda 5 anos, no mínimo, na faculdade e sai de lá sem saber nada. Eu digo que a faculdade só te dá o direito de aprender. Então, imagina. Tem curso de graduação de psicanálise hoje, cara, que na verdade a psicanálise era uma especialização da psicologia, hoje virou um curso de graduação de psicanálise. O MEC mudou essa semana isso, Orlando. O MEC mudou isso. Mudou. Mudou essa semana? Essa semana. Eu li um artigo, ele mudou essa semana. Hoje ela não é mais um curso de especialização. É um conhecimento livre. Pois é, eu sei. Mas eu discordo dele. Porque não acredito que seja possível formar um psicanalista antes de ser um psicólogo.
Ou um psiquiatra? Eu também, mas infelizmente isso só acontece no Brasil, né? E é só no Brasil, não há nenhum outro país do mundo que isso ela é forte, Orlando, na França, na Argentina e no Brasil. Mas no Brasil é o único lugar que você pode, sem nunca ter feito um curso na área da saúde, virar psicanalista. Então, e aí você pode mutilar a vida das pessoas, como o coaching que vocês que eu quero chegar. Você se lembra... É muito perigoso. Não tenha dúvida, é muito perigoso. Você sabe que eu sou da área de consultoria, nós viemos da área de gestão, né? E eu fui fazer comportamento porque a gente muda empresas, mas não mudam as lideranças. E nós tínhamos que mudar as lideranças porque a gente defende um sistema de gestão sem hierarquia. Um sistema holacrático, como a gente chama aqui. E a gente teve que fazer tudo que eu estudei de comportamento, a Márcia também, e o que nos aproximou, para entender esse comportamento humano. Mas eu vejo hoje a banalização do nosso assunto. Né? Eu vejo o comportamento humano sendo estudado de uma maneira tão superficial que seria bom se fosse para a pessoa sair do superficial e ir pro raso, assim. Mas não, ele no raso vira profissional terapeuta, vira treinador às vezes. O que você faz para evitar isso? Quer dizer, você tem algum tipo de... Você tem um podcast, você falou? Tem o YouTube, Vínculo Essencial, chama. Um canal no YouTube. É um podcast? Não, é um canal no YouTube. O podcast, eu tenho um amigo que me chama muitas vezes, além do Orlando, que é o Desconforto Produtivo. Ele também fala muito isso, né, dos maus profissionais. Só citando um exemplo rápido, Orlando, eu tive uma paciente que o noivo chegou para pedir ela em casamento, ela não sabia, mas ela fazia terapia e a psicóloga disse para ela que o noivo dela estava enrolando ela, que ela tinha que largar dele. E no dia que ele chega com a aliança para pedir ela em casamento, ela não quer falar com ele, ela larga dele e não fala mais com ele. 10 anos depois ela vem para mim fazer terapia, e aí é um trauma, né? Aquilo está recorrente na vida dela, nenhum relacionamento dava certo, ela não mantinha, porque ela tinha essa paixão lá atrás no inconsciente dela. E a gente acaba descobrindo que foi porque a psicóloga da época passou o que era dela para a paciente, para essa pessoa. E ela acaba perdendo o relacionamento da vida dela porque ela foi mal trabalhada pela psicóloga. Mal assessorada. Então, o que a gente aprende muito com psicologia, ou pelo menos eu aprendi, é que a gente nunca coloca o que é nosso para o nosso paciente. Não é. A gente tem que ser o técnico. O que eu vejo, Carlos, é o seguinte: quando eu falo para um coaching desses aberrados por aí, que eles prestam um mau serviço à sociedade, eles se defendem dizendo assim: mau profissional tem em todo lugar. Existe o bom coaching e o mau coaching. Existe o bom psicólogo e o mau psicólogo, como você se referiu aí. Não é porque o cara fez 5 anos de psicologia ou fez uma graduação sustentada que ele se transformará num bom profissional. Sim. Mas é impossível ser um bom profissional que fez um curso de 6 meses. Eu também acho. Eu falo muito com os meus filhos, Orlando. Profissional medíocre tem em todos os lugares. Você precisa ver quem você quer ser. Né? Então, assim, você pode realmente ser um mau psicólogo fazendo faculdade. Fazendo 5 anos de faculdade e sentando no seu consultório e dizendo que você é um profissional. Porque o conhecimento, a faculdade nos dá o direito de buscar o conhecimento. Ela não te forma um profissional. Ou a base, né? Dá base para pesquisar. Ela te dá base. E aí você tem que sair à luta. Né? Aí vocês veem quantas graduações eu tenho. Por quê? Porque eu nunca cheguei aonde eu queria. Eu acho que sempre falta. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que falta. Eu fui fazer um curso de coaching. A gente vai descobrindo dia a dia. Eu começo a palestra dizendo que há 10 anos atrás eu já tinha dado essa formação, mas a ciência avançou 10 anos, e isso é anos-luz para a ciência. E nessa parte do desenvolvimento humano, a gente cresceu muito, a gente sabe muito mais, a gente prova muito mais que o abandono vai afetar a vida do adulto. E que se a gente não fizer
uma base bem feita, nós vamos ter os adultos com muitos problemas, como estão tendo hoje aí por causa da pandemia. Ela nos isolou, né, de uma certa forma, e hoje a gente está pagando preço aí. O Brasil é o país que mais consome psicotrópicos no mundo, perde para os Estados Unidos. Só que a população dos Estados Unidos é o dobro da nossa, né? Então veja o quanto nós estamos aí perturbados. E muitos trabalhando aí com coachings, com o pessoal que fez aí um curso de 6 meses em psicanálise e está dizendo que é terapeuta, né? Com terapeutas holísticos, né? Porque é muito mais fácil eu vender para você algo milagroso do que você fazer todo o caminho de Santiago, né? É isso aí, é isso aí. Eu tenho verdadeiro nojo desse tipo de coisa, cara. Me causa ânsia de vômito ver profissionais coachings atendendo, quer dizer, profissionais com essa formação rasa atendendo, e os próprios psicanalistas sem lastros serem psicanalistas. Se tem uma aqui, eu não vou dizer, senão vão... É melhor você não falar. Eu cometi o erro de trazê-la no meu programa aqui, porque ela se disse psicanalista, e óbvio, eu pensei que fosse psicóloga. Que nada! Nunca estudou psicologia na vida, e se intitula terapeuta. E sem base, inclusive no nosso programa, quando veio ela falando, parece meio maconhada, assim, nem tem muita conexão com o que ela fala, mas enfim, eu acho que profissionais como você, que se dedicam, que estudam, e principalmente que hoje você vive de consultório, você é dessa a sua atividade preponderante, você não vive de curso, vive de atendimento. Sim, sim. E dos exames psicossociais, da psicometria, né? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente vê que tem muita gente repletas de diagnósticos, como aumentou demais os diagnósticos de autismo, de TDAH, de bipolaridade, enfim. Eu fiz a pergunta para o psicólogo anterior, vou fazer para você. As pessoas chegam no seu consultório já com o diagnóstico ou elas vão em busca de um? Olha, eu tenho um filho com déficit de atenção e a psicologia me ajudou muito no entendimento e na forma também que ele pode ver a vida, né? Mas as pessoas vêm muito atrapalhadas. Eu vou contar para vocês um relato bem rápido. Depois da minha primeira palestra, uma professora me encaminhou o irmão dela. Ele era engenheiro de software. E aí eu pergunto, né? Eu não consigo ler o livro. Mas como é que você fez a faculdade? Ele falou, eu chegava em casa, eu pegava a matéria e eu buscava sozinho. Foi difícil, eu tenho dificuldade, eu não consigo me concentrar. E aí eu encaminhei ele para um neurologista. E o médico deu para ele a famosa Ritalina. E ele volta na consulta e fala, o que você fez comigo? Eu falei, por quê? O médico me deu a Ritalina, eu tomei, e como você tinha dito, que a primeira vez que eu tomasse, eu lesse um livro. E hoje eu vi o quanto eu não conseguia viver as experiências do mundo, porque tudo era muito rápido na minha cabeça. E quando eu tomo o remédio, eu consegui sentar, ler o livro, eu consegui conversar, eu consegui ver televisão, sabe? Hoje a gente tem um excesso de diagnósticos. Mas por quê, gente? O homem do século XIX, ele recebia, a vida toda dele, uma edição do New York Times. Hoje, a gente recebe isso por hora. O nosso sistema neurológico, ele não evoluiu a ponto de a gente receber tanta informação e dar conta dela. Mas a gente está recebendo um monte de diagnósticos de hiperatividade, tudo, porque é um excesso de informação, gente. A gente precisa parar e respirar. A gente precisa aprender a se respeitar. Tá? Tem muitos casos de TDAH como esse? Tem. E eles precisam de ajuda, eles precisam ser medicados. Tá?
porque senão não dá conta sozinho. Mas também, como eu disse, é o caminho mais rápido, né, gente? As pessoas não querem parar para fazer o grounding, né? Sentar 5 minutos, se ancorar ali no chão, prestar atenção no mundo à sua volta, dar uma olhada no seu continente e trazer a sua atenção para o presente. A nossa cabeça está sempre no futuro. Ou você está no celular, ou você está na televisão, as pessoas falando, e a gente não quer se concentrar no momento presente. A gente está sempre no futuro. Por isso, tanta ansiedade no mundo de hoje. Sem dúvida. Agora, o autismo, sim, nós estamos tendo aí, até eu vi esses dias algum artigo dizendo que os planos de saúde iam limitar os diagnósticos, né? Porque a gente está tendo muito diagnósticos de autismo. E será que são mesmo? É essa a pergunta. Na psicologia está acontecendo uma coisa igualzinho o coaching, né? Está tendo um grande número de neuropsicólogos, mas eles estão se formando. Mas será que eles sabem o que estão fazendo? Entendi. Não, com certeza não. E aí tem um monte de diagnóstico errado, né, Orlando? Aí onde você está agora é o seu consultório? Aqui é o meu consultório. Você atende que cidade? Onde é que você atende? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu atendo em São Roque, bem no centro, aqui na rua, no calçadão da Estevu, bem no centro da cidade. Eu estou nesse lugar há 6 anos. Eu já estive numa cidade vizinha, e aí vim para a minha cidade, né? Porque também na faculdade diziam, né? É bom você não atender na cidade que você mora. E eu fiquei mais de 6 anos fora, e aí quando eu vim para a minha cidade é que realmente eu comecei a desenvolver profissionalmente um pouco mais, né? E você entende, os seus pacientes são preponderantemente da cidade de São Roque, ou vêm de qualquer lugar? Eu atendo gente dos Estados Unidos, já atendi gente em Portugal, na Inglaterra, aí de Santos, de São José remotamente? Remotamente, hoje remotamente, mas lá no começo as pessoas vinham até o meu consultório. Eu tive durante 3 anos consultório no Itaim, Orlando, e as pessoas vinham de vários lugares de São Paulo, né, ou mesmo do estado de São Paulo, para ser atendidas por mim aí no Itaim. É igual o atendimento remoto ou presencial? Você considera de mesmo efeito? Boa pergunta. Como eu disse para você que tudo é comportamento, Orlando, a palavra é 30% do que você quer me dizer, 70% é o seu corpo. Então, o remoto é como vocês estão vendo, é meio corpo. Então, eu perco muita coisa no remoto. Né? Porque o corpo fala, o corpo grita o tempo todo, Orlando. E no remoto é possível fazer Estou esquecendo. A hipnose, a indução? A hipnose? Com certeza. Mas eu perco muita coisa, né, Orlando? Porque lembra do nosso grande professor José Roberto? Ele fez um pós-doc com o Paul Ekman, o criador das leitura das microexpressões. E quando a gente faz a Márcia também hipnose, tem essa formação. Não é com Paul Ekman, é com... Tem um dissidente dele, mas eu também fiz. É só você começa a ficar... E eu imagino que, assim, pessoalmente, elas ficam muito mais evidentes do que pelo vídeo, né? Sim. Então, quando a gente vai induzindo o transe hipnótico, Orlando, tem o movimento REM dos olhos e tem alguns movimentos no corpo, né? E a gente precisa estar muito atentos a isso. E remotamente eu não consigo ver isso. Nem que eu tivesse a visão do corpo todo. Porque são microexpressões. É muito sutil. A gente perde para ser bem modesto, uns 50%. Então, você sugere atendimentos preponderantemente presenciais para obter uma melhoria. Se puder escolher, presencial, sempre. Mas é que o mundo hoje é uma aldeia global. Os valores são iguais para presencial e online? Então, eu cobro o mesmo valor, Orlando, mas tem pessoas que
que tem as plataformas, né, Orlando? Eles cobram, olha, eu vou usar uma palavra feia, mas eles prostituíram o mundo da psicologia. É mesmo? Como é que funciona isso? Você entra numa plataforma, ela contrata, um exemplo, né, o Banco do Brasil, ele tem lá, sei lá, 40 mil funcionários e ela põe à disposição o psicólogo. Dentro dessa plataforma, essa empresa contratou os psicólogos, ela cobra, um exemplo, R$200 por consulta e ela paga R$50 para o psicólogo. Entendeu? Os outros 150 ficam para a plataforma. O Uber da plataforma. Mas eu atendo 10 pessoas por dia. Mas ele se submete a um trabalho que não valoriza a classe. Não valoriza o tempo do psicólogo, inclusive. Uma dúvida pessoal. O psicólogo, ele também tem, igual o médico, se eu estou com um problema alfa, vou no oftalmo. Se eu estou com problema no nariz, garganta, vou no otorrino. Tem o psicólogo por causa ou por especialidade? Então, tem. Como eu disse, né, eu me especializei em traumas, em terapia do afeto. Aí tudo é muito parecido, tá? Mas tem psicólogos que são especialistas. O psicólogo que atende criança, ele só atende criança, Orlando. O cognitivo comportamental, o behaviorista, o Gestalt, né, que é uma terapia mais humanista. Mas sim, como é que como é que o meu espectador sabe que o melhor psicólogo para ele é o psicólogo especialista em traumas e terapias do apego? Então, precisa ver o que é que ele traz, Orlando. O melhor psicólogo para você é aquele que toca o seu coração, Orlando. Todo psicólogo ele tem que fazer supervisão do caso e tem que fazer terapia, Orlando, para não se misturar a terapia do paciente. A minha pergunta é diferente. O que eu quero dizer é assim, eu estou com um problema que eu quero visitar um psicólogo. Como é que eu escolho o psicólogo antes de ir lá pela primeira vez e entender o que eu tenho? Porque para mim, se eu estou com um problema da minha garganta, eu vou no otorrino. Está claro que é lá que eu vou discutir as minhas circunstâncias. Agora, se eu estou com um problema que me remete a um psicólogo, qual que é o critério que eu utilizo para escolher a partir das suas especialidades? É você ver se ele realmente é psicólogo, não é só um psicanalista ou um terapeuta holístico. Boa, isso já é o primeiro passo. Já começa bem, já. Veja se ele tem um CRP. Tem um CRP. Aí você vai ver. Bom, ele é um psicólogo, mas em qual abordagem ele atende? Ele é psicanalista. Tá. Mas você fez um curso de psicanálise ou você está saindo com a única formação de psicanálise que você teve na sua faculdade? Porque eu tive 3 anos de psicanálise na faculdade, Orlando. Eu não sou psicanalista. Não, sim. Entendeu? Não, mas vamos imaginar que eu tenho 5 psicólogos de fato na minha frente. Como que eu escolho o melhor para mim? Sem saber de fato, olhando o currículo dele. Olhando o currículo dele, Orlando. E psicólogo é aquela coisa, né? A professora falou uma vez, né? A pessoa me liga para marcar consulta, eu já sei se ela vai vir ou não. Porque ali tem o imprinting, né? Ali você faz o vínculo, né? Ali tem a empatia, o acolhimento que você tem. Se ele te acolheu, independente da formação dele, ele vai fazer um trabalho razoável com você. Agora sim, a psicanálise, ela se fixa muito no passado, né? Temos aí hoje a terapia breve, mas o cognitivo comportamental, ele aceita o inconsciente e o comportamento. E hoje, Orlando, o comportamento é o que nos molda, porque mesmo comportamento, mesma resposta. Não se tem nada novo fazendo a mesma coisa. Então eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental, apesar que não uso só ela, né? Então, assim, se ele tem várias formações, ele tem uma mala
cheia de ferramentas para poder dar conta da sua necessidade. Não, perfeito. Estamos chegando ao final, cara. Quase 1 hora de programa, 59 minutos de programa. Já. Deixa eu te fazer a última perguntinha da minha parte aqui. Claro. Eu conduzo o fechamento do nosso programa. Você acha que o curso que nós fizemos na Unifesp é um dos melhores cursos que você fez? Orlando, na Unifesp eu fiz muito curso, como você mesmo disse. Uma coisa que também foi um divisor de águas da minha formação foi a medicina baseada em evidência, que a gente fazia lá com o professor Monson. A neurociência do comportamento. Eu vou dizer para você que estar na Unifesp foi o divisor de águas. O curso da medicina comportamental foi, assim, aquilo que me lançou no mundo da psicologia. Sem ela, eu não seria o profissional que eu sou hoje. Bacana demais. Não, maravilha. Eu também. Para mim foi um divisor de águas assim, também no aspecto comportamental. Para todo mundo que é psicólogo, vão fazer o curso de medicina comportamental, porque ele vai lançar luz sobre suas dúvidas. Ele vai te trazer respostas? Não, ele vai te trazer muito mais perguntas. E aí você vai conseguir ser um profissional melhor. Agora, uma presta uma informação para o nosso espectador aqui. Aquele curso que nós fizemos ainda existe e está afiliado à Unifesp ainda ou não? Não, ele está, pela última informação que eu tive, ele está agregado à Escola Paulista de Medicina e continua com o professor José Roberto. Ah, que legal. Ah, então, mas não está mais na Unifesp. Não, saiu da Unifesp. Nossa, foi a última turma, Orlando. Nossa, foi a última turma. Poxa. Caramba, coisa louca, né? Premiados. Obrigado, Carlão, como que eu agradeço você por estar aqui com a gente, por tanta informação. Obrigado pela disponibilidade de falar da importância aí, né, do apego que as pessoas não conhecem, de trazer lucidez em relação à terapia, que eu acho que hoje em dia é crucial para muita gente. Quem acha que é coisa para louco está muito enganado, vai se informar, porque isso é coisa para você, para sua cabeça, para sua vida, para tudo. Então, fica aí, não vai embora que a gente já volta. Não, mas antes, as suas palavras finais. Peraí. Tá. Não acabei. Tudo bem. Uma coisa do senso Eu quero comum, primeiro, já que ele me atropelou, então eu vou falar para você. Deixa seu recadinho final e deixa aí uma gota de lucidez para quem está nos ouvindo. É uma coisa do senso comum, né? Eu não vou no psicólogo porque é coisa de louco. Psicólogo não trabalha com louco. Quem trabalha com louco é o psiquiatra. E as pessoas vão muito mais no psiquiatra do que no psicólogo. E assim, gente, se todo mundo pudesse fazer terapia, a gente não vivia num mundo com tanto ódio, com tanta guerra. Né? Se eu puder deixar uma palavra, eu vou dizer: cuidem dos seus filhos. Cuidem das nossas crianças. Vou repetir o Pelé lá atrás, tá? Vamos cuidar das nossas crianças, porque o trauma, ele é transgeracional. O trauma já é formado dentro do útero da mãe. E se a gente puder minimizar o trauma, a gente vai ter seres humanos muito melhores. E ó, quem está nos ouvindo aqui, o Carlos faz retiros, né? Sim. Durante os finais de semana para trabalhar traumas. Como é que fala um pouquinho do seu retiro? Como é que ele é? Nós vamos ter um agora no Carnaval, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro, e nós vamos trabalhar de volta ao lar. Né? Nós vamos voltar um pouquinho às suas origens, né? Buscar essa sua criança interior e você conversar um pouquinho com ela, né, Orlando? Porque muitas vezes quando você faz birra, quando você tem essa explosão de emoção, quem está tendo a explosão é o adulto? Não, é a sua criança que mora dentro de você. É a sua criança que foi negligenciada. E aí você precisa aprender a acolher ela. E é isso que a gente vai ensinar no retiro. E você faz aonde? Aí em São Roque mesmo? Eu faço aqui em São Roque num espaço chamado Coventina. É um espaço esotérico. É um dia só? Essa é de 3 dias, mas nós estamos aí num outro formato, depois dessa, de fazer workshops que é um dia só. Aí são vários módulos. Perfeito. Maravilha. Fica a dica aí para você que nos ouviu. Tá aí, a ferramenta tá aí, tem possibilidade de você ir lá, se desenvolver. E assim, a gente procura trazer aqui sempre no nosso podcast
gotas de lucidez para repaginar o seu comportamento e a sua gestão e a sua vida. Então, Carlão, fica por aí, não vai embora, eu só vou me despedir do pessoal. Para você que está aí do outro lado, gostou do que a gente trouxe para você aqui hoje? Semana que vem tem mais, muito